Os mesmos que chamam o presidente de genocida só por tirar a máscara em qualquer lugar e ir numa padaria, dar um mergulho, né, resolveram criar o conceito da aglomeração do bem, como já fizeram com o ódio do bem. A esquerda pode aglomerar, ou tentar aglomerar, pois o faz por uma causa nobre, o impeachment do genocida. Então, não espalha o vírus, pois são ícones da ciência. É palhaçada. Além disso, nós temos o de sempre nessas manifestações esquerdistas. Mortadela, muito vermelho, placas comunistas e violência. Nada parecido com as famílias de verde e amarelo em apoio ao presidente. Mas as redações de jornais são hoje extensões dos diretórios petistas e tucanos e estão em campanha contra o governo. Daí a necessidade de muito malabarismo. E malabarismo a mídia fez. A Folha talvez seja o concurso aqui. E olha que a concorrência é acirrada. Eis o que o jornal destacou. Primeiro, agência bancária tem vidraça quebrada. Manifestantes colocam fogo em lixo durante ato contra Bolsonaro. E depois, focos de incêndio não prosperam e ato contra Bolsonaro segue pacífico em São Paulo. Eis as imagens dos manifestantes pacíficos. Mas assim como a CNN americana passou vergonha ao falar em atos pacíficos da Antifa, dos Black Lives Matter, enquanto a imagem atrás negava a própria narrativa, com tudo em chamas, a CNN Brasil foi pelo mesmo caminho e criou os pacifistas que jogam fogos de artifício no jornalista, tudo de maneira muito ordeira e tranquila. A gente está até um pouquinho mais afastado, Roberta, mais uma vez, boa noite para quem nos assiste, porque fogos de artifício estavam sendo jogados em direção à nossa equipe. É obviamente uma parte bem pequena dessa manifestação que segue de maneira ordeira e pacífica. Isso quem diz, inclusive, é a própria Polícia Militar. Em termos de público, não foi um total fiasco, tampouco algo perto de sucesso. Esquerdistas resgataram imagens de atos contra Temer para tentar ludibriar o público nas redes sociais. Até o G1 do Globo, que odeia Bolsonaro, teve de reconhecer que só em alguns momentos ocorreram aglomerações. A intenção era aglomerar e aglomerar muito, mas os organizadores não conseguiram. Talvez por falta de mortadela, agora longe do poder e sem o imposto sindical. Tudo ali exala contradição, incoerência e hipocrisia. Querem nos fazer acreditar que é pelas vidas e pelas vacinas e que o comunismo não existe mais como uma ameaça. Aí nos deparamos com o Mídia Ninja, que recebe verba de Soros, destacando essa imagem das manifestações. Essa oposição está empolvorosa com a marca das 500 mil mortes. Quem está revoltado com o Bolsonaro, mas não diz um ai contra a China, não passa de um hipócrita oportunista que tenta explorar mortes numa pandemia para fins políticos. No mais, é impossível não notar o regozijo dos Corona Lovers com essa marca simbólica, numa contagem contínua. Pandeminions não conseguem esconder a excitação, é psicopatia pura. Quem tentou tirar uma casquinha política com a marca do 500 mil de mortos foi o ministro tucano do STF, o xerife Alexandre de Moraes. Momento de tristeza, dor e solidariedade aos familiares e amigos dos mais de 500 mil mortos pela Covid. Em respeito à memória das vítimas e para a proteção da saúde e vida dos brasileiros, o país precisa de união, vacinação e respeito às medidas indicadas pela ciência, escreveu. O que o Brasil precisa é de um juiz sério no STF, que
que não use o poder de forma arbitrária para perseguir opositores ou tente monopolizar a fala em nome da ciência. Mas os lacradores não estão conseguindo se segurar diante do apelo dessa marca e só enxergam pela frente a oportunidade de tentar desgastar o presidente. Tudo que essa gente possui são narrativas sem qualquer elo com a realidade. Luciano Trigo mostrou em sua coluna da Gazeta do Povo o abismo entre esses discursos e os fatos. Um levantamento feito pelo portal Poder 360 e publicado ontem mostra que o governo federal já gastou 557 bilhões em ações de resposta à pandemia do Covid. O valor representa 7,5% do PIB. Poucos governos no mundo gastaram tanto. Só de auxílio emergencial foram 311 bilhões de reais. Mais de 9 bilhões de reais já foram gastos na aquisição de vacinas. Entre os países da América Latina, o Brasil é um dos que mais vacinaram, tanto em números absolutos, primeiro lugar disparado, quanto em percentual da população, só ficando atrás do Chile e do Uruguai, que não escaparam de surtos recentes. Nada disso importa, diz Trigo, na cabeça das pessoas que se aglomeraram nesse domingo nas ruas, porque, como se sabe, o vírus não circula em aglomerações do bem. O governo não só não comprou nenhuma vacina, nem gastou um centavo sequer para combater a pandemia, como também torce para que os pobres morram de Covid, especialmente se pertencerem a alguma minoria. É o triunfo da narrativa sobre a realidade, conclui Luciano Trigo. Mas o povo percebe tudo isso. O jogo sujo de humanistas como Lula e Renan Calheiros, o duplo padrão asqueroso da nossa imprensa, a demonização injusta do presidente confundido com o próprio vírus chinês em sua variante mais agressiva. Interditam o debate em nome da ciência, não permitem nem questionamentos sobre a qualidade das vacinas, ignorando que o Chile e o Uruguai, como eu disse, vacinaram muito com a Coronavac, e isso não impediu surtos recentes, enquanto que Bahrein, que vacinou metade da população, está oferecendo doses extras de Pfizer para quem tomou a Sinopharm chinesa por conta de um novo surto também. E Costa Rica não aprovou a Sinovac por falta de eficácia. Assim como nos Estados Unidos, também não há essa vacina. São os mesmos que ridicularizavam quem falasse em origem laboratorial do vírus. E agora tratam com seriedade essa opção. Lembram que essa tese era recebida com risinho de deboche nas redações antes? Éramos tratados como loucos, chapéu de alumínio, teóricos da conspiração, só por levantar a hipótese. Hoje, a mesma mídia, do nada, trata com normalidade a coisa. O tema ganhou destaque até no Fantástico da Globo esse domingo, com a polêmica sobre a origem da Covid esquentando após imagens de morcegos no que seria o laboratório de Wuhan. Criticar Bolsonaro é do jogo, é da democracia. O problema é que a postura da imprensa em geral, assim como da nossa oposição, beira o escárnio. E todos fora da bolha notam o truque. O tiro sai pela culatra.